Que a paz de Jesus envolva-nos a todos nesta oportunidade bendita, para que possamos estudar os apontamentos sábios e profundos que a doutrina espírita coloca à nossa disposição. Numa das sessões mediúnicas que nós realizamos na casa de Humberto de Campos, sessões mediúnicas que são realizadas em todas as casas espíritas, com a proposta de auxiliar, esclarecer, consolar e abraçar irmãos nossos que desencarnaram e que porventura ainda não dispõem de um conhecimento mais profundo ou de um equilíbrio mais assentado. Numa dessas reuniões, um espírito esteve presente e ele se apresentou extremamente raivoso, muito agressivo, inconformado, indignado, e dizia estar muito insatisfeito com a ação que a nossa casa espírita, que o grupo benfeitor da casa realizava ao redor dele, porque fora ele uma vítima do passado, extremamente agredido, extremamente ferido, e quando ele se aproximou daqueles que fizeram o seu sofrimento, aqueles que fizeram a sua dor, nós estávamos a atrapalhá-lo, e que ele tinha uma proposta séria de longa data de uma vingança férrea contra aqueles que o feriram em passado distante. O companheiro que dialogava com ele dizia da impropriedade da vingança, dos prejuízos que se faz quando se pretende responder à altura os males que sofremos. Tentava demovê-lo da ideia macabra de levar adiante a sua proposta, mas ele não se conformava. Levei muito tempo. Agora que eu me aproximo das criaturas que me devem, eu estou no meu direito, eu quero fazer a vingança. E o nosso companheiro insistia para que ele demovesse essa ideia, que ele pudesse sair fora dessa proposta infeliz. Então ele diz o seguinte: olha, eu vou narrar a minha história, eu vou dizer a vocês o que aconteceu comigo e vocês então poderão avaliar o quanto que eu estou no meu direito e como eu tenho que vingar o que fizeram comigo. Há mais ou menos 50 anos atrás, eu era um senhor, embora maduro, mas solitário, tinha as minhas economias, uma vida assentada no equilíbrio. E eis que, na minha solidão, eu começava a procurar algo, uma companhia, que pudesse me dar momentos de deleite. E eis que nessas andanças, eu conheci uma jovem, ela era um pouco mais nova do que eu, mas nós nos afeiçoamos muito. E começamos um relacionamento sério. Eu não queria uma aventura, eu não queria um caso, eu queria uma família. Eu tinha a sinceridade da proposta familiar. E essa jovem, muito bela, atraente, correspondia aos meus anseios e demonstrava por mim muito carinho também. Como disse, eu queria uma família. E nós nos casamos legalmente, conforme todos os preceitos sociais e legais. E vivemos um bom período, uma vida serena, tudo aquilo que eu havia planejado, tudo aquilo que eu havia sonhado longamente, eu estava concretizando. E pelas andanças dos meus negócios profissionais, um dia eu fui viajar e fui assaltado, um assalto terrível, fui pego de surpresa. Neste assalto, roubaram a minha importância financeira, que não era o mal maior, roubaram a minha vida física, eu fora assassinado. Sofri horrivelmente,
Acordei no mundo espiritual extremamente revoltado, logo agora que eu estava bem, que eu havia encontrado uma criatura para dividir comigo os meus anseios, meus sonhos, os meus planos. Por que a vida me reservara terrível tragédia? E eu sofri demais. Deambulei pelas vielas sombrias da revolta e obviamente colhi dores infindas por isso. Mas na espiritualidade, como vocês mesmos sabem, nós temos uma liberdade maior. Nós conseguimos ver e enxergar mais longe, livre das amarras materiais. Eu me senti no direito de sondar por que eu havia passado por aquele instante tão doloroso. E não foi difícil eu descobrir que, na verdade, aquele assalto fora um trama urdido pela minha esposa, junto ao chefe de polícia da localidade onde eu morava. Ora, para um chefe de polícia, não seria difícil dissimular um assalto e esconder a verdadeira razão de tudo. Tiraram-me da vida física, roubaram a minha vida e roubaram todos os meus pertences. Tudo que tinha fora por eles consumido. E agora que eu me aproximo deles, agora que eu chego próximo a eles, vocês estão dizendo que eu preciso perdoar, que é preciso evitar a vingança. Eu não estou no meu direito. Aliás, ela continua jovem, bela, exuberante. Olha eu como estou, olha o frangalho, o farrapo humano que eu sou. Foi quando o nosso companheiro, que dialogava com o Espírito, disse: meu irmão, se isso aconteceu há 50 anos atrás, obviamente que o tempo passou para essa jovem também. E o que você guarda na memória, nos seus refolhos mentais, são as cenas vividas naquela época. Ela não está mais assim. Aliás, se você puder ver como ela está ou como eles estão, talvez você até modifique seu plano de ação. E eis que nesse momento, vocês sabem que o mundo espiritual tem recursos para isso. Mostraram àquele companheiro como aquele casal estava vivendo. Doentes, abandonados, morando por caridade alheia, vivendo de assistência alheia, vivendo da comunidade, tamanha a situação e a complicação em que estavam mergulhados. Quando ele viu a cena, que na verdade não era mais a exuberante jovem de outrora, mas era uma criatura assim, esta em farrapos humanos e o seu parceiro, ele deu uma balançada, mexeu nos seus sentimentos. Bastou esse lampejo para que a sua mãe desencarnada se apresenta para socorrê-lo, para acolhê-lo e levá-lo embora para a tratativa e para os tratamentos que a espiritualidade disponibiliza. Queridos companheiros, a cena que nós narramos, a história é verídica. E eis que nós demonstramos aqui um caso de obsessão. Na verdade, o que é uma obsessão? A obsessão é a ação malévola de um espírito para com o encarnado, ou de muitos espíritos para os encarnados. Existem obsessões também no mundo espiritual, mas a que nós narramos é uma obsessão de um espírito para com aqueles que estavam encarnados. A vítima de ontem, o algoz de hoje, e os algozes de ontem, as vítimas de agora. Quantos processos dessa natureza nós não temos por aí? Quantos casos assim nós não conhecemos? E quantas dores nós não carregamos em decorrência da invigilância de outrora? O espírito de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, no livro Libertação, no seu capítulo 1, nos diz que nós estamos fazendo uso da razão há 40.000 anos. Nós estamos na era cristã há 2.000 e poucos anos. Portanto, 20 vezes a era cristã, nós fazemos uso da nossa razão. Já decidimos caminhos, escolhemos, preferimos, deliberamos, seguimos para a direita ou para a esquerda, para a frente ou estacionamos.
40 mil anos de história. Cada um de nós que está aqui traz consigo, no mínimo, 40 mil anos de história, usando a liberdade, a individualidade e a sua personalidade. Somos herdeiros de nós próprios de 40 mil anos. Por isso nós somos muito parecidos, a evolução praticamente próxima uma da outra. Num ambiente como este não existem criaturas muito além ou muito aquém. Nós estamos padronizados, mais ou menos próximos, mas somos tremendamente diferentes um dos outros. Porque ao longo dessa trajetória, cada um traçou o seu caminho do jeito que achou o melhor. Dentro da própria família, um pai, uma mãe, os filhos são todos diferentes. Podem ser parecidos fisicamente, podem ter hábitos parecidos, mas a idoneidade, a identidade, cada um traz o seu registro, a sua marca, a sua independência de 40 mil anos. Quanta história e quanta tragédia fizemos, e quantas coisas boas também. Então hoje nós estamos aqui vivendo exatamente como somos, porque não conseguimos fazer mais do que isso. Tínhamos e temos liberdade plena para fazer muito mais, mas o que fizemos até agora nos trouxe até aqui do jeito que nós somos. Narramos um processo obsessivo. No livro dos Médiuns, Allan Kardec trata do assunto com profundidade, toda a literatura espírita muito vasta no assunto, mas resumidamente podemos dizer que a obsessão se enquadra em 3 categorias bem definidas por Allan Kardec. A obsessão simples é aquela onde nós todos praticamente conhecemos alguma coisa próxima. São espíritos brincalhões, estouvados, espíritos doentes, espíritos que nos influenciam no dia a dia. É muito comum essas influências que também são passageiras, influências que nós podemos superar com a prece, com a presença à casa espírita, com o trabalho de passes, tanto tomando passe como ajudando no passe, nos estudos que a casa faz, nas obras assistenciais. São momentos passageiros que a gente passa por circunstâncias que vão e voltam, mas que não causam grandes dissabores nem profundos prejuízos. Façamos uma comparação muito simples. Então, imaginemos uma festa de casamento, por exemplo. Então, nesse dia, a parentela se junta, os amigos. Nós encontramos pessoas que há muito tempo nós não vemos, pessoas que estão distantes. É um momento de euforia. Imaginemos que ali, nessa festa, um companheiro qualquer nosso que não tem o hábito da bebida alcoólica, aliás, nenhum de nós devia ter, mas que não tem hábito nenhum da bebida alcoólica, porque nós sabemos o quanto essa situação nos liga ao mundo espiritual inferior e nos atrai companhias indesejadas. Neste dia, aquele companheiro que não se dá ao consumo alcoólico, no momento de euforia, na alegria da família, ele acaba por consumir alguma coisa. Nós sabemos que o alcoolismo ou a bebida alcoólica, ela cria em volta de nós um magnetismo que atrai a presença de espíritos alcoólatras. Ah, mas eu tomo só socialmente. Não importa. Criou o clima magnético ao nosso redor pelo uso da bebida alcoólica. Nós estamos escancarando a porta para espíritos que gostam deste ambiente se aproximar da gente. É a atração, porque o que nos liga aos espíritos é pensamento, é mente, não são gestos, não são posições físicas, é o pensamento. Os espíritos se ligam a nós e nós a eles pelo pensamento. Tomemos um exemplo, depois concluímos nosso exemplo anterior. Se nós tivermos aqui um liquidificador e colocarmos em cima dessa mesa, nós vamos pegar o fio desse liquidificador, vamos encontrar uma tomada ali, ele vai ligar e vai funcionar. Por quê? Porque nós temos o liquidificador, o mecanismo, nós temos o fio, o cabo e nós temos a energia.
Esses três componentes, o cabo, a energia e o aparelho, dá o funcionamento daquele equipamento. Imaginemos que eu tenho o liquidificador, eu tenho o cabo, mas a tomada está no teto. Ele não alcança. Então eu tenho o liquidificador, eu tenho o cabo, mas não tenho a tomada. Está longe. Então não vai funcionar. Como é que funciona a tomada mental com os espíritos? Depende do cabo que a gente tem. Se a nossa vibração estiver lá embaixo, nós vamos nos ligar com qual o espírito? Aqueles que vibram baixo. Se a nossa vibração estiver alta, os espíritos que estão embaixo não atingirão a nossa tomada pela vibração mais alta. Então não há contato. Nós teremos contato com os espíritos mediante a tomada que a gente eleva. Por isso que num ambiente como este, numa noite como esta e como todas as atividades que a casa exerce, nós podemos elevar nosso padrão mental. Nós subimos mentalmente o nosso padrão, e entidades que porventura se aproximam não terão contato conosco, porque o cabo não alcança, porque a nossa tomada está lá em cima. Então, quanto mais alta tiver a nossa tomada, mais difícil fica para os espíritos inferiores nos alcançar. Então a festa de casamento está, como diz na gíria, está rolando. E aquele nosso companheiro que não é dado a bebida alcoólica, aquele dia ele tomou alguma coisa, criou ao seu redor um campo magnético, baixou a sua vibração. Entidades que têm vícios se aproximam dele e vai usufruir deste ambiente, porque os espíritos não bebem pelo copo, eles bebem pela emanação de quem bebe. Então a criatura que bebe, que fuma, que usa narcóticos, que usa tóxicos, que são gulosos, que fala maledicência, fofoca, cria campos magnéticos para as entidades que gostam deste comportamento se ligarem àquela criatura. E aquele irmão criou o campo magnético do álcool, e o espírito se liga a ele. É uma obsessão simples, momentânea, porque ele criou o campo. Acontece, porém, que aquele companheiro, no dia seguinte, não vai usar mais álcool. No outro dia, também não vai usar. Foi um acontecimento fortuito, foi um instante, um descuido, uma invigilância simples, não acontece mais. O espírito que estava no campo magnético do alcoolismo se perde, porque aquele companheiro desfaz isso daí. Ele não continua com o vício. Obviamente, aquele espírito que o incomodou por um instante, não vai incomodar mais. Onde ele vai incomodar? O outro que está tomando em outro lugar, porque aquele companheiro não lhe interessa mais. Então, são obsessões simples. Passa, nós conseguimos fazer passar logo, mas existem a fascinação, que é o passo seguinte, já é mais grave. Na fascinação, o espírito obsessor já domina parcialmente a mente do obsedado. Neste caso, já não basta mais um atendimento breve, a pessoa tem que ser tratada com mais cuidado. E para se libertar dessas entidades, que já criou esse clima na mente dele, é preciso mais força, mais resistência, mais no livro Sexo e Destino, o espírito, o senhor chega em casa do trabalho, ele chega em casa e eis que senta no sofá, como todo mundo, cansado do seu trabalho, e está ali relaxando, descansando um pouquinho. Aproxima-se uma entidade e diz assim: eu quero uísque, e ele não atende. Eu quero uísque, e dá uma coceirinha na garganta do cidadão. Vou tomar um uísque. Vai lá, toma um uísque. Chega o outro espírito, fala, também quero. Ele vai lá e toma outra dose de uísque. Neste caso, já é uma fascinação, porque o espírito já está dando ordem para aquela criatura. Nós estamos tomando exemplo do álcool, que é uma coisa mais fácil de falar, mas em todos os sentidos: o fofoqueiro, o glutão, aquele que come exageradamente, aquele que faz maledicência, aquele que prejudica os outros, enfim, quando a criatura já está aceitando a sugestão do obsessor,
ele já está num processo de fascinação. Já é mais complicado, porque já há uma determinação. A criatura pede e ele atende. Isso tudo, companheiros e companheiras, é uma passadinha rápida pelo processo, porque o assunto é muito mais profundo. E depois nós chegamos, obviamente, na subjugação. Nós sabemos que aí, nesse caso, é muito mais complicado. É quando os espíritos obsessores já dominam totalmente a mente do encarnado. Aí há que ter tratamentos psicológicos, tratamentos médicos, tratamentos desobsessivos na casa espírita, trabalho de passes, com a família participando, porque a criatura já sozinha não dá mais conta. É muito comum nós observarmos nas praças uma pessoa que sobe num banco mandarino, uma pessoa no mundo, e fala que é Dom Pedro I, ou então que é Jesus Cristo. Já chega ao extremo de ser colocado ao ridículo. Por quê? Porque ele está envolvido por mentes muito poderosas que já estão dominando a sua área mental. E ele já não domina mais a sua vontade. A sua vontade já está subjugada. Os espíritos obsessores, eles são inferiores. Disso ninguém tem dúvida, mas eles são bobos. Os espíritos inferiores, eles são sem inteligência? De maneira nenhuma. O espírito obsessor, ele é muito bem preparado para ser obsessor. Ele é inferior. Se a nossa tomada ficar no teto, ele não nos alcança. Mas se a nossa tomada ficar rasteira, ele nos alcança. E eles têm tempo. Eles comentam isso nos trabalhos mediúnicos. Nós temos todo o tempo do mundo. Não tem pressa, porque nós temos o tempo da encarnação. Eles não têm corpo físico, então eles têm todo o tempo do mundo. Então os espíritos obsessores, eles são muito espertos, eles são intrigantes, eles são aguerridos, eles são inteligentes, determinado e persistente. Não pensemos que ele se livra de uma obsessão com 2, 3 palavras ou com 2, 3 atitudes. Nós precisamos de uma determinação maior do que a deles. Então esses espíritos, não vamos imaginar que eles são criaturas que não sabem o que fazem. Existe um livro que chama Um Caso de Obsessão, do Emanuel Cristiano, lá de Campinas, que narra esses processos com uma profundidade imensa. A literatura do Divaldo Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, traz informações preciosas nesses processos. André Luiz, na sua obra, traz grandes ensinamentos. Isso tudo como complemento do Livro dos Médiuns, que traz informações precisas acerca da ação malévola de entidades perturbadoras. Eles são muito matreiros. E qual é o antídoto? Prece, trabalho, coragem, determinação e, acima de tudo, uma vontade férrea de ser melhor hoje do que fomos ontem, com a proposta de sermos melhores amanhã do que nós somos hoje. A doutrina espírita é um movimento renovador de consciência. Nós temos que trazer conosco a convicção, que é diferente da certeza. Certeza a pessoa tem. O médico tem certeza que o cigarro faz mal, mas ele fuma, porque ele não tem convicção. Então a criatura que tem certeza que o álcool faz mal, mas faz uso do álcool, ele só tem certeza, ele não tem convicção. Convicção é quando ele não faz uso, quando ele sabe que faz mal. Não perdoar, a pessoa fala, tudo bem, eu sei que se eu não perdoar faz mal para mim, mas se ele não perdoar, ele não tem convicção, ele apenas sabe. E saber é uma coisa, ser convicto é outra. Convicção é ter a certeza que nós saímos do mundo espiritual um dia, carregando conosco uma gama de oportunidades e pedidos, imploramos aos espíritos benfeitores uma nova chance, estamos exercitando essa nova chance e aqui agora é o momento de fazer a nossa reforma íntima. É ter convicção de que ninguém veio na presente existência para um calendário de feriado e uma rede cômoda na vida.
são lutas intensas. Ninguém aqui de nós ousaria levantar a mão e dizer que não tem problema. Todos temos problemas, e muitos problemas, e uns muito difíceis. Passamos por situações dolorosas, desencarnações de jovens, de filhos, desencarnações de companheiro, de companheira, de pai, de mãe, de irmãos. Quantos de nós não tem desencarnações dolorosas na família, doenças pertinazes, incuráveis, com sofrimentos atrozes? Tudo isso em decorrência dos 40 mil anos de história que cada um de nós traz consigo. Então, caros companheiros, quando eu tenho convicção de que eu reencarnei para pagar as minhas contas de outrora e acenar para as conquistas do futuro, aí sim, eu estou tendo a certeza de aproveitamento das horas que eu tenho. Porque quanto tempo se perde? Quanto tempo nós perdemos? Nós temos 168 horas por semana. Nós trabalhamos quantas horas? Umas 50, 40? Dormimos quantas? Umas 50, 40, 60? Quantas horas nós temos de folga? Quantas horas nós dedicamos para a nossa evolução espiritual? Quantas horas por semana eu venho à casa espírita? Quanto eu gasto em prece? Quanto tempo eu uso em reflexões, em estudos doutrinários, em obras assistenciais de socorro ao próximo? Porque toda vez que eu socorro, que eu possa socorrer alguém, eu estou dizendo a Deus, socorre a mim também. Toda vez que eu estendo a minha mão para alguém que está à minha frente, eu estou dizendo para Deus, para Jesus, estenda a mão para mim também. Porque a lei é de reciprocidade, a lei é de causa e efeito, a lei é de ação e reação. Da mesma forma como me posiciono perante os meus irmãos, a providência divina se posiciona em relação a mim. Eu combato a obsessão que tenta me pegar, ajudando os irmãos do caminho. É a doutrina que ensina isso. Quando eu tenho essa convicção de que eu posso usar o tempo ao meu favor para as conquistas que eu preciso ter, e olha, esse tempo não é só na casa espírita. Eu sou educado dentro de casa, eu respeito as pessoas que convivem comigo, eu sou um patrão idôneo, honesto, eu retribuo ao meu funcionário aquilo que ele me faz. Eu sou um empregado que retribua ao meu patrão aquilo que ele me faz. Eu sou um esposo compreensivo, uma esposa solidária. Eu sou um filho que reconhece o valor de um pai e de uma mãe, porque o pai e a mãe, só por ter nos colocado na vida física, já merecem o maior pleito de gratidão que nós podemos dar. Porque foram através deles que nós tivemos a chance de reencarnar. Não fossem pelos pais, nós não estaríamos aqui, embora pudéssemos carregar conosco um cabedal imenso de propostas e sonhos. Se não houvesse uma mãe que se dispusesse a nos receber em suas entranhas e cuidar de nós, formar o nosso corpo num trabalho desprendido, amoroso e terno, nós não estaríamos aqui. Ah, mas meu pai não me compreende, a minha mãe é muito chata, não, esses pais, tudo isso pode ser, mas sem eles nós não estaríamos aqui. Então, da forma com que nós cuidamos dos outros, a providência divina também cuida de nós. Aproveitemos o nosso tempo, não façamos igual Saquarema, no livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos por Chico Xavier. Saquarema se encontrou com Humberto de Campos no mundo espiritual. Humberto de Campos conheceu Chico Xavier, até defendeu o Chico diante do Parnaso, do além-túmulo e as críticas que recebia, mas não era espírita. Humberto de Campos, no mundo espiritual, encontrou Saquarema, que era um amigo do Rio de Janeiro. E ele falou assim: olha, estou vendo Saquarema na minha frente, ele deve estar muito bem. Porque o Saquarema foi filho de família espírita, e olha que eu não fui da família espírita, e eu não sendo de família espírita, eu já estou mais ou menos aqui. Agora imagine o Saquarema, que foi criado na doutrina espírita, ele deve estar muito bem. Saquarema, folgo em vê-lo, que maravilha tê-lo aqui conosco, você também voltou para o mundo espiritual? E Humberto olhou e percebeu um olhar triste, cabisbaixo, sensível,
E o Saquarema respondeu: Humberto, você ainda está escrevendo para a Terra? Sim, estou mandando crônicas lá para um companheiro, falou do Chico Xavier, conte a minha história. Eu e mais um grupo de espíritos, nós estávamos no mundo espiritual, em orgias, em fantasias, em irresponsabilidades. Eu estava cansado dessa vida morna, inadequada, improdutiva, desagradável, cansado. Eu implorei aos benfeitores espirituais: permitam, meus irmãos, que eu volte à Terra, para que eu possa me redimir de erros do passado e encetar novas propostas para o futuro. Implorei em lágrimas e os benfeitores me aceitaram, permitiram que eu retornasse. Os meus amigos não quiseram, ficaram no mundo espiritual. Eu os deixei e fui e voltei para a Terra. Fui acolhido num lar muito fraterno, uma mãe muito generosa. Logo nos meus primeiros passos, me conduzira à casa espírita, e eu sempre rebelde. Cheguei à puberdade, esse momento crucial da vida jovem, da adolescência, eu escapei. Me convidaram: vem para a mocidade, vem para a pré-mocidade, vai se estruturar na doutrina espírita, e eu não quis. O tempo passou, tornei-me jovem, comecei a estudar direito. Disseram os benfeitores amigos: olha, vai para a casa espírita. A casa espírita me chamava: vem para o trabalho, você poderá ajudar muito e contribuir muito, e também construir a você próprio. Eis que os meus amigos de outrora, que ficaram no mundo espiritual, chegavam aos meus ouvidos: que isso, Saquarema? Você é um jovem bonito, teu pai tem dinheiro, como que você vai se dar à religião, a coisa de mocidade espírita? Vai curtir a sua vida. Eu atendi ao apelo dos meus amigos de outrora. Me formei, tornei-me um advogado famoso, comecei a ganhar muito dinheiro, a casa espírita novamente. Saquarema, olha a sua atividade, vem para junto de nós. Lá voltam os meus amigos de outrora. Ô Saquarema, agora profissional, renomado, escritório com fachada bem feita, dinheiro no bolso. Que isso? A vida sorrindo para você e você querendo falar de religião? Me casei, vieram os meus filhos e mesmo assim a casa espírita me chamou: Saquarema, olha o trabalho, lá vem de novo os meus amigos de outrora. Olha, agora você tem filhos para criar. Como que você vai deixar a sua profissão para cuidar de casa espírita, de prato de sopa, de cesta básica? O que vão pensar de você, os seus colegas advogados, agora que você tem filhos para criar? Como esses meninos vão chegar na escola? Você agora é um defensor da caridade? E eu aceitei mais uma vez. Meus filhos cresceram, o tempo passou, meu pai desencarnou, deixou para mim uma fortuna incalculável. Mesmo assim, a casa espírita dizia: vem, Saquarema, ainda dá tempo. Os meus amigos de outrora, lá do mundo espiritual: ô Saquarema, agora você vai largar a fortuna que tem, de administrar esse patrimônio todo, multiplicar isso mais, e você vai para a casa espírita dar prato de sopa? Que isso, Saquarema, a vida está sorrindo para você, aproveite o dinheiro que você tem. E eu não aceitei novamente. Fiquei bem velho, estava bem velho, já com a idade bem avançada, quando outra vez a casa espírita me chama: Saquarema, ainda dá tempo. Vieram os meus amigos de outrora: agora que você está com essa idade toda, já pensou se você for para a casa espírita, levar um pouco do seu dinheiro para o trabalho de assistência social? Os teus filhos vão te interditar, você vai ficar sem nada na vida. E eu desencarnei e eu cheguei aqui, do mesmo jeito de que quando daqui eu saí com 1000 propostas, com lágrima nos olhos, de alegria, de euforia,
cheguei sem nada para oferecer para mim mesmo e com lágrima nos olhos, pela tristeza de ter traído a confiança daqueles que me incentivaram tanto e perdi a oportunidade. Quando eu vou voltar agora, só Deus sabe. Cada um de nós precisa refletir. Será que nós estamos aproveitando o nosso tempo? Porque essa é uma obsessão pacífica. Essa obsessão não mexeu com ninguém, não colocou ninguém num leito de dor, não derrubou ninguém pelo salão, não agitou ninguém. As pessoas mais avançadas um pouco na idade, porque hoje nós não somos velhos, nós somos mais experientes. Então nós que somos mais experientes, vimos no passado, nas casas espíritas, criatura da passividade às vezes na plateia. Era comum você ver pessoa cair, acho que muitos de vocês viram essas cenas de pessoa cair. Não acontece mais isso hoje. Por quê? Porque o obsessor mudou a técnica. Olha, se um obsessor, espíritos infelizes, acionarem essa nossa companheira e ela se sentir mal, o que vai acontecer? Todos nós vamos olhar para ela com sensibilidade. Coitada daquela nossa irmã, vamos vibrar por ela? Vamos fazer uma prece para ela? O Otávio vai acolhê-la, vai levar na sala de passe, vai transmitir passe com mais companheiros, todo mundo vai se voltar para ela, vamos vibrar em favor dela, ela vai se fortalecer, e eu, obsessor, vou perder a minha vítima. Então, eu não vou fazer barulho, eu vou agir muito quietinho, eu ajo na surdina. Quarta-feira, tem palestra lá no centro, mas está frio, hein? Uma cobertinha, uma pipoca, um chazinho, é muito. Faz semana que vem que vai fazer calor. Semana que vem, você está com dor de cabeça, você trabalhou muito, hein? Puxa vida, essas coisinhas são obsessões simples. É a obsessão das mais simples, mas tira muita gente do centro. Eu não sei aqui como é que é. Lá no Humberto de Campos, quando chove, 30% vai no centro, 70% não vai. E a gente sabe que chuva não quebra osso de ninguém. E nem derrete, a gente não é de açúcar, mas lá primeiro acontece isso. Nos dias frios, reduz-se pela metade. Isso para ir na casa espírita, mas se for para ir numa festa de casamento, não tem chuva e não tem frio que segura. Nós vamos mesmo, vamos com toda a coragem, a gente arruma cobertor, a gente arruma guarda-chuva, faz tudo, mas não perde a festa. Na casa espírita a gente perde. Essa é uma postura de não convicção. Sem convicção, porque para a festa nós estamos convictos, para a doutrina nem sempre. Isso faz falta, isso atrai obsessores, que vê na gente uma fragilidade incrível, e os obsessores sondam. Deixa eu observar como é que aquela criatura se posta, o que ele pensa, que tipo de... E eles vão entrando devagarinho, sem derrubar mais ninguém, sem fazer barulho, sem agitação. Aquela criatura é minada devagarinho. Quando ela percebe, ela já não está mais na casa espírita. Aí você pergunta, mas o que aconteceu? Uma série de problemas. Isso nós temos que aprender a contornar. É o que aconteceu com o Saquarema. Então, caros companheiros, tiremos proveito da oportunidade que nós estamos aqui. Uma noite como esta é um trabalho de desobsessão. Muita gente vem à casa espírita, deve procurar o Otávio. Otávio, quando é o dia de trabalho mediúnico de desobsessão? Porque eu estou com um problema. É só vir na palestra. O trabalho de obsessão é feito aqui. Não há necessidade de ter uma sala reservada para aquele caso. Por quê? Porque neste momento, enquanto nós estamos falando, conversando com vocês, você nos dando a paciência e a atenção de vocês, a nossa vibração está subindo. E os espíritos que porventura vieram até aqui estão ficando deslocados. Quem diz isso é o próprio André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade. André Luiz está junto com o seu benfeitor numa casa espírita, e ele percebe que num canto da casa espírita, espíritos começam a se juntar, aglutinando apavorados, assustados, amedrontados. Os espíritos vão ficando num canto, e o André Luiz acha curioso aquela cena. Ele pergunta para o espírito benfeitor, o que está acontecendo? O benfeitor diz o seguinte, olha, enquanto a palestra vai se desenvolvendo, os nossos irmãos que estão prestando atenção no que a palestra vai desenvolvendo, o tema, estão elevando seus padrões vibratórios.
Os espíritos que porventura acompanharam estes nossos irmãos por qualquer razão, seja por uma vingança, por tentativa de nos tirar da casa espírita, ou mesmo vindo pela curiosidade de saber onde nós estamos indo, ou pela atração das vibrações que nós carregamos para socorrê-los, eles estão desligando dos seus acompanhantes, e eles estão se juntando aqui nesse canto. Mas o que vai acontecer com eles? Muitos deles ficarão aqui na casa, serão ajudados, orientados, esclarecidos e conduzidos para o trabalho de comunicação, na mediunidade, para os passes, enfim, são orientados para o equilíbrio. Muitos não aceitarão, eles fugirão e ficarão na rua, vão embora, segue o seu caminho. E se porventura, perguntou André Luiz, as criaturas que estavam na casa saírem, eles poderão se ligar novamente com os espíritos que saíram sem querer socorro? Se eles continuarem com o padrão vibratório elevado, não, porque não há sintonia mais. Mas se na primeira esquina alguém brecar e falar uma coisa qualquer, você responder, falar um palavrão, ou se você fazer uma maledicência, você abaixa a tua vibração. O irmãozinho que estava deslocado de você, pela tua elevação de vibração, se abaixou, ele volta e você vai embora com ele para casa. A escolha é sempre nossa. Está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então veja, companheiros, como uma sessão, uma palestra dessa pode trazer tanto benefício para a gente, não só o conhecimento que nós vamos aprendendo em conjunto, mas vai deslocando entidades que vieram conosco por alguma razão, que poderiam estar causando algum dano passageiro, ou de qualquer forma conosco, eles são socorridos também, e muitos ficarão aqui na casa, porque o que nós estamos vendo aqui é a casa física. Nós não temos olhos para ver, a não ser os médios videntes, que é uma raridade também, como está a casa espiritual acoplada a esta casa aqui, porque acima desta casa, a gente fala acima ou pode ser de lado, porque é uma reverência, mas acoplado a esta casa tem a casa espiritual, dos espíritos que conduzem os trabalhos espirituais desta casa, que assessoram os encarnados, que sugerem as coisas boas aqui, eles estão com dependências ligadas a essa casa. Que dimensão essa a gente não conhece, e eles estão socorrendo essas criaturas que vêm com a gente numa noite como esta. Então o benefício é muito grande. Caros companheiros, todos nós temos rastros do passado que nos permitem acesso a entidades infelizes, mas enquanto nós estivermos trabalhando no bem, é Emmanuel que diz isso. Se a vida, por alguma razão, tiver que cobrar uma dívida nossa e nos colher trabalhando, adie essa dívida para frente. Então imaginemos que eu tenha que pagar uma conta que eu devo para a lei universal. Essa conta chega, eu estou trabalhando na casa espírita, deixa para mais para frente. Volta daqui uns anos, eu estou trabalhando outra vez, mais para frente. Se eu não parar de trabalhar, o que eu faço? Eu troco a dor pelo trabalho. Se eu trabalho mais, dói menos. Se eu trabalhar menos, pode doer mais. Essa é uma escolha que nós podemos fazer. É o caso da literatura espírita de um casal que tinha dos lados um vizinho que tinha uma filha muito rebelde. E eis que o casal vizinho desencarnou e a menina ainda pequena ficou órfã. Esse casal acolheu essa criança e levou essa criança para junto dela, da família. E eis que o chefe dessa casa tinha uma sensação, sempre carregava com ele a ideia de que ele ficaria cego. Meu Deus, tenho uma impressão que um dia eu vou ficar cego. Bom, a menina foi para lá, ele criou aquela criança transformou-se numa mulher. Ela casou-se, teve um filho, separou do primeiro casamento, casou de novo, teve o segundo filho, terceiro filho, quarto filho e quinto marido. Totalmente desequilibrado, e esse casal acolheu todos esses netinhos postiços, que eram filho da filha que eles criaram, e sempre vinha a ideia desse senhor, mas meu Deus do céu, um dia eu acho que eu vou ficar cego. Era uma intuição, uma coisa dentro dele, uma ideia inata que ele trazia com ele, e o tempo foi passando, ele criou todos aqueles netos, conduziu todos eles para a vida, e a filha acabou desencarnando, assassinada nos seus relacionamentos futuros, e ele cuidou daquela prole toda até o final da existência, encaminhou todos eles.
Quando ele chegou no mundo espiritual, velhinho, desencarnou, chegou no mundo espiritual, a primeira coisa que ele perguntou para o benfeitor que o acolheu: meu irmão, por que ao longo de toda a minha vida eu tinha a sensação de que eu iria ficar cego? Ele disse: estava no seu programa, mas você, quando era para ficar cego, pegou aquela criança para cuidar. Quando veio novamente a chance, o momento de ficar cego, ela trouxe os filhos e você criou. E enquanto você foi criando, como você poderia ficar cego com 5 filhos, netos para criar? Então a providência divina trocou. Ao invés de você ficar cego, você cuidou dessa prole toda. Você cuidou, você transformou a tua prova, o teu resgate no trabalho do bem. E sempre que se faz o bem, o mal não chega próximo. Nós podemos trocar. E tem uma outra frase para encerrar, extremamente eficaz, de Emmanuel, que diz que o bem que nós fazemos é o nosso advogado em todos os momentos da nossa vida. Queremos deixar os obsessores? Queremos sair fora deles? Trabalhemos no bem. O bem não tem erro, sempre o bem. Maltratem a gente? Façamos o bem. Humilham a gente? Façamos o bem. Ignoram a gente? Façamos o bem. São ingratos conosco? Façamos o bem. Não querem nos ajudar na casa espírita? Sigamos nós fazendo a tarefa que é nossa. O nosso é nosso. E Chico Xavier tem uma frase memorável: tudo que é teu vai encontrar um jeito de chegar até você. Sempre. Não tem problema, não tem erro. O que é nosso vai chegar para nós. Portanto, caros companheiros, fiquemos com esses apontamentos. Processo obsessivo é complicado, mas fazendo o bem, trabalhando no bem e sendo convictos de que nós encarnamos ou reencarnamos para ser melhores hoje do que fomos ontem, na convicção disso, nós haveremos de vencer todos os percalços que a vida possivelmente coloque na nossa frente para servir de estímulo, porque nenhum professor maneira para o seu aluno. O professor que deixa o aluno, que não força o aluno a estudar, não é um bom professor. E a vida que não força as dificuldades para que as superemos, não é uma vida ideal. Não esperemos facilidades, mas nunca nos imaginemos sozinhos, porque a providência divina em momento algum abandona qualquer das criaturas. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz.